E aí galera, beleza? Hoje a gente já vai começar recapitulando onde a gente parou e pode ser que eu venha estar dividindo essa aula em várias partes, pois ficou bem longo, né, a preparação para essa aula. Levou pelo menos uns 3 dias aí para preparar. Então, sem muita delonga, vamos primeiramente ao que mudou do back-end, né, que é a parte um pouco mais chatinha aí de se fazer, além obviamente da GDevelop. Então vamos lá. O que realmente chegou a mudar foi a implantação das regras, tá? Então teve novas regras. Então vou recapitular elas com vocês. Primeira regra: elabore questionários com base no tema fornecido pelo usuário, utilizando um enunciado e 4 alternativas para cada pergunta. Certifique-se de que as alternativas de resposta sejam completamente corretas e adequadas à pergunta. Varie a letra da alternativa correta entre A, B, C ou D, de forma aleatória em suas respostas, para evitar padrões previsíveis. Essa primeira parte aí, essa primeira regra é um prompt engineer, aonde a gente diz para o nosso questionário uma maneira de se elaborar as questões e evitar que elas sejam previsíveis, né? Às vezes o nosso cliente, ele vê as perguntas, enxerga um padrão, daqui a pouco ele nem está lendo mais o enunciado e só está respondendo com base no padrão. Então isso é para tentar evitar o padrão, não quer dizer que ele não vai ocorrer, ele pode acabar ocorrendo ainda, tá? Segunda regra: use o formato. Aí esse vocês já estão cientes, né? O formato que a gente está utilizando de JSON. Então não vou passar por ele. Terceira regra: responda apenas no formato JSON, sem comentários pessoais. Seja sucinto nas alternativas. Evite repetir o enunciado na resposta. Isso é para evitar que a resposta dele venha com um texto padrão, tipo: a resposta é tal coisa, a somatória é tal coisa. Então essas palavras elas serão omitidas, tá? Próxima regra: cada pergunta deve ter apenas uma resposta correta. Isso para evitar questionário com múltipla escolha, tá? Então o ideal aqui vai ser uma única resposta certa. Nada impede de vocês de fazer múltipla escolha, aí é com vocês. O questionário que a gente está montando aqui é uma única resposta, tá? Próxima regra: certifique-se de que as alternativas fornecidas permitam que a pergunta seja respondida de maneira adequada e direta, sem depender de informações externas. Ou seja, ao ler o enunciado, é mais que suficiente para você responder a pergunta, tá? Para que não tenha, por exemplo, a gente faz um questionário de português. Normalmente tem alguns textos para se lerem, e aí vai ter o enunciado quais afirmativas são corretas conforme o texto. Aí vai estar lá as afirmativas lá, por exemplo. Ou qual dos textos realmente está correto? Aí texto 1, texto 2, sem que ele forneça o texto. Então a gente, com essa regra, vai evitar esse tipo de conteúdo. Próxima regra: não responda como chat. Esse daqui vocês já estão acostumados, a gente já estava utilizando, que é para evitar que ele respondesse como chat e só retornasse aí o que a gente precisa. Então esse não mudou. Se não for especificada a quantidade de questões ou enunciados, o padrão será exclusivamente uma questão. Ou seja, quando a mensagem do cliente for, sei lá, português,
lá no tema e, por exemplo, aí colocar 10 questões, vai vir 10 questões. Se ele não colocar nada, se eu colocar português, por exemplo, vai vir uma questão, pelo menos, tá? Então, foi isso que mudou no nosso backend, desculpe. Foi isso que mudou no nosso backend e essas regras vão estar na descrição do vídeo, tá? Mas montem suas próprias regras, essas regras não são infalíveis, elas vez ou outra falham, tá? Então vão refinando as regras de vocês, tá? Tanto que também da parte da aula de hoje a gente vai ter alguns problemas também que eu não vou estar corrigindo, tá? Eu vou deixar para vocês corrigirem. E quando esse projeto estiver completamente pronto, eu vou disponibilizar para vocês como modelo pago, tá? Vai ser um modelo pago para ajudar também o canal, certo? Então, quem quiser ajudar aí pode comprar o modelo, não vai ser caro, tá? Não vou deixar ele caro, é mais para ajudar o canal mesmo. Perfeito? Bom, mas vamos ao que interessa, né? Vamos lá pro GDevelop. Show! Com o GDevelop aberto, a gente tinha parado na seleção de coisas, né? de temas, mas a gente precisa reformular bastante coisa aqui na nossa planilha de eventos, né? Quais são as primeiras coisas que a gente vai precisar resolver aqui da nossa planilha de eventos? A primeira, deixa eu até olhar na minha colinha aqui. Start continua. Digitar tema também. O que a gente não precisa mais é do controle de altura da nossa mensagem. Se bem que eu vou manter, na verdade. Esse controle aqui eu não estava fazendo, mas eu vou manter. Eu achei ele importante. Na verdade, esse primeiro controle aqui, que é o do título. Lembrei. Eu realmente tirei o controle do título porque estava sendo inútil, tá? Então vamos só visualizar aqui. Beleza, o título tá aí, tá bonitinho. Show. Meu mouse parou de funcionar, vou dar uma pausa rápida aqui só para trocar a bateria dele e já volto. Só um instante, pessoal. Pronto. Bateria trocada, bora lá. Desculpe pela interrupção. Vamos voltar aqui. Então, o que a gente teve de mudança aqui? Primeira foi que nossa interação com a API ela teve mais argumentos. Dentre eles, a gente está utilizando uma nova variável, porque a gente vai tornar aí as questões reutilizáveis. Como assim? A gente vai ter uma lista de questões, N questões, que elas vão aparecer conforme você vai responder, tá? Então a primeira aqui, que eu já vou aplicar, ela é um limite de questão, tá? Ela é uma variável global com limite de questão, onde ao clicar no botão de iniciar, né, o chamado da API, ele define inicialmente o limite da questão como falso.
Por quê? Porque a gente está acabando de gerar o questionário, então não faria sentido que o nosso limite de questão, né, ele estivesse true. Quando que o limite de questão vai estar true? Quando o questionário que o cliente estiver vendo for o último enunciado. Aí ele respondeu o último enunciado, não tem mais enunciado, o limite de questão vai ser true, tá? Próxima etapa é a validação de sucesso. Então eu vou colar essa validação de sucesso aqui, eu vou jogar para baixo e vamos entendê-lo. A validação de sucesso, ela tem como objetivo evitar um erro que tenha acontecido comigo, que é quando eu faço a visualização, né, do novo questionário, ele ou me retorna um sucesso zerado ou me retorna um response inválido, porque o que acontece? Uma vez que você utiliza uma variável dentro do GDevelop, ela é construída com valores padrões. Esses valores padrões são valores zeros, tá? Então, quando é uma estrutura, como exemplo o response aqui, a última variável dele que recebe qualquer valor vai ter um valor zero. Independente do que ele tenha, né? Se ele não tem nada, são esses padrões que ele vai receber. Com isso, a GDevelop evita ter falso null pointer, né? Evita ter problemas de null pointer, que é um problema bem recorrente na programação, tá? Então a gente altera tudo isso para um campo vazio, certo? Um campo vazio. Este primeiro aqui, na real, não seria nem necessário, porque ele já está definindo exatamente o primeiro valor aqui, né? Então, na verdade, este aqui não seria necessário. Já que ele não é necessário, eu vou remover ele e vou manter esses outros aqui, né? Ou é este, ou é este, ou é este, ou ele não faz nada. Ou ele não faz nada. Se bem que essa condição aqui vai dizer para ele que ele pode fazer alguma coisa se nenhum desses cair. Então, vamos tirar ele, né? A gente tira o último aqui e deixa fora. Pronto. Assim, a gente evita que ele faça esse vazio para qualquer valor, só porque não tem um valor padrão aqui, tá? Então, se ele não for esse response, mas for qualquer um desses outros aqui, ele vai entrar e vai deixar nulo o sucesso, né? Ele vai deixar como uma string vazia. Perfeito. Vamos ver se houve mudança nos de baixo. Houve uma baita mudança até, que é onde a gente vai esperar mais alguns valores da nossa API. Quais são esses valores? Primeiro, a gente vai esperar que a API responda. Para esperar que a API responda, a gente tem que vir em aguarde 10 segundos. Como que a gente vai? A gente vai outras ações, vem temporizadores e tempo, wait x seconds, tá? E põe a quantidade de tempo. Eu deixei 10 segundos, funcionou bem comigo, tá? E nós vamos criar mais alguns storages aqui. Vamos ver quais são eles. O primeiro vai ser questões, tá? Por que isso? Porque a gente precisa armazenar a quantidade de questões que a nossa API trouxe. Por exemplo, vou voltar lá para a API. Eu vou trazer um questionário para vocês verem como que é o novo retorno. Se bem que já tem um aqui já, né? Então, ó, por exemplo, a gente tem aqui no questionário 2 enunciados. Então ele vai retornar para a gente
estes dois, essa somatória de dois enunciados, né, de duas questões. E isso vai ser importante para a gente saber quantas vezes a gente vai ter que navegar pelo array, né, pelo índice de questões, certo? Então, é isso que ele vai fazer. Ele vai pegar a quantidade de enunciados que tem e vai jogar isso numa variável para a gente. Vamos voltar lá para o develop. Então, uma vez que a gente já sabe que ele vai retornar isso, como que a gente vai trabalhar com isso? A gente vai pegar, né, a variável childCount, que ele conta a quantidade de filhos existentes neste array, né, nesse objeto de array, e vai armazenar essa quantidade na variável questões. É isso que ele vai fazer. Uma vez feito, nós precisamos salvar isso, né? Precisa indicar que isso foi salvo em uma variável. Então, essa é uma variável global, que eu preciso dela para todas as cenas que eu for manipular. Para isso, eu venho em variável global, change value boolean, né? E uso saved. Se vocês não tiverem saved aqui, vocês vão clicar no azul, vão adicionar essa variável e vão usá-la. Mesmo que ela não apareça aqui, como é o meu caso, porque às vezes buga mesmo, não tem problema, tá? Se vocês não quiserem colocar aqui, mas digitarem, ele automaticamente vai ser gerado com o valor 0, como mencionei. Então não se preocupem em criar lá. Vocês podem escrever já diretamente que ela vai existir, tá? Nós vamos fazer 2 carregamentos. Esses carregamentos nós precisamos dele para carregá-lo em memória, tá? Esses 2 carregamentos é para preparar os dados que a gente recebeu na memória. Por quê? Porque isso já facilita nossa página de questionário achar mais rapidamente estes valores. E assim, quando você chegar, né, enviar os dados do escolha tema para o questionário em si, ele vai demorar bem menos para preencher e assim você não vai ver uma tela com vários zeros, tá? Isso é para evitar isso. Uma vez feito isso, nós vamos mudar, né, o alterar a cena questionário para cá, tá? Ele é o responsável por alterar a cena, certo? Show. Este daqui foi removido. Deixa eu só ver aqui na qual se é só isso. Sim, foi removido. Então, não estamos mais utilizando ele. A gente tem essa interação aqui, né, onde a gente vai ter o texto de fracasso e o tente de novo. Eu acabei removendo isso daqui porque eu não acho necessário que o usuário veja, tá? Que o usuário veja isso. Mas vamos deixar para que o usuário saiba que ele tem que tentar de novo, né? Então, vamos deixar. É isso. Desta parte aqui, é isso. O que nós precisamos fazer agora? Precisamos tratar o questionário, pois tem muitas mudanças que a gente precisa fazer aqui ainda também, tá? Então, questionário e questionário, gente, tá? O que mudou, né? A gente vai fazer o carregamento de questões, que não existe aqui. Então, estamos fazendo o load de questões, né? A única coisa que mudou aqui foi que eu copiei, né, e mudei o storage, né?
Este define o valor de enviado force para verdadeiro, não é mais utilizado. Não é uma responsabilidade do questionário GEM entender que a API foi enviada. Isso é uma responsabilidade do escolha tema. Por quê? O escolha tema é quem envia a solicitação para o nosso backend, né? Faz a chamada da API. Então a gente pode remover, não é mais necessário. Perfeito. Vamos testar? Eu sei que ainda falta coisas para fazer, mas vamos testar, né? Vamos testar. Então, escolha tema, iniciar. E vamos colocar aqui matemática, 2 questões. Tá? Com duas questões. A palavra-chave em si é colocar o número de questões na frente. Tá? Deixa eu ver aqui embaixo também como é que está a nossa API. A API está ok. Beleza. Então vamos lá. Questões. Aliás, eu preciso ver. Show. Tá mostrando para vocês. Vou mostrar aqui o VS Code. Abriu. Agora a gente vai esperar. Ó, ele retornou aqui, só que ele vê isso como uma estrutura. Vamos tentar depurar isso para vermos como estamos recebendo do nosso backend. Então, atualiza. Cenas da variável, né? Variáveis de cena. A gente está realmente recebendo aqui, mas antes a gente trabalhava com objetos. Agora nós estamos trabalhando com uma lista, né? Uma lista de enunciados, um array. E para isso nós precisamos começar a trabalhar com ele. Para a gente já ir vendo como está acontecendo, eu vou intercalar entre o editor e o preview para facilitar a visualização para vocês, tá? Então, para começar, o que nós precisamos aqui? Vou abrir o enunciado, né? Essa parte do enunciado. Como nós trabalhamos com array, nós precisamos aqui no questionário colocar a informação de array. Vou colocar 0, tá? Primeiramente, vou colocar 0 aqui só para vocês verem como vai funcionar. Dê um OK. Vou mostrar o preview e vou atualizar. Vamos ver o que acontece. Ele não atualizou diretamente, mas eu vou colocar isso em todos, tá? E vou fechar o preview e vou abrir de novo. Aliás, nem precisou, né? No fim, demorou um pouco, mas ele mostrou. Dá para ver então que a gente consegue navegar entre os arrays, né? Entre os elementos dessa lista, colocando a chave, né? Nós temos duas questões, né? Deixa eu ver aqui de novo. Nós temos duas questões. Nós também podemos ver essas duas questões pelo depurador. Deixa eu tirar o preview da frente. E vamos procurar, né? Ó, a gente tem os elementos aqui bonitinho. Tá vindo certo. A gente consegue acessar eles. A gente tem aqui, ó, duas questões. Lembrando que é contado a quantidade de questões menos 1, né? Se baseando em array, porque o array ele começa em 0, tá? Então, quando você for utilizar o questões, vai precisar fazer menos 1, certo? Então, uma vez que a gente sabe que podemos navegar entre os arrays usando colchete e a numeração dele, vamos fazer isso para os outros também, tá? Isso ainda não é dinâmico, porque a gente está definindo o valor, né? A gente está definindo o valor aqui. Uma coisa que eu vou mostrar para vocês é que vocês podem selecionar, copiar, pressionar Ctrl F ou Ctrl H, só que clicando fora, é claro, Ctrl F, vão colar nas duas extremidades aqui, e aí de baixo é o que vocês vão atualizar. E aí eu clico em substituir e pronto, os que faltavam receberam
incluindo a comparação de resposta aqui, tá? Eu vou atualizar, vou mostrar para vocês e ó, já está mostrando aí como deve ser. Não sei se esse primeiro está mostrando igual na frente do A, porque na outra tela aqui que eu estou vendo como está indo para vocês, tá meio bugadinho no vídeo, mas tem um igual sim. Aqui é A igual 2πr, né? 2πr. Então é isso. E quando a gente clicar num valor aqui, ainda vai ocorrer alguns erros. Isso é normal, vou deixar para vocês corrigirem. Esses erros, o que tem a ver? É pela automação da paginação da questão. Por exemplo, se eu cliquei em A, acertei ou errei, em 3 segundos mais ou menos ele vai para a próxima questão. Aqui vai acabar não indo porque a gente está definindo como sendo 0, né? Então vai ser sempre essa questão, ele não vai passar para a próxima, tá? Então a gente pode ver também aqui qual que é a resposta correta, né? Eu vou acabar colando dessa vez só para a gente ver o certo ali. Então B. Então a resposta correta aqui é B. Beleza, correto e tal. Aí o que vai acontecer? Vou atualizar aqui. Vamos ver se tem mais alguma alteração que ele fez por conta própria. Não tem, perfeito, até porque a gente precisa aqui de uma variável o limite de questão está falso, beleza? A gente precisa de uma variável chamada questão atual, tá? Eu já vou ver se ela era uma variável de cena ou não. Eu realmente não lembro. E beleza, vamos dar continuidade. Vou fechar aqui. E a gente vai colocar o restante das mudanças. E como eu mencionei, foram bastante, tá? Deixa eu ver quanto tempo tem de aula aqui. Tem 27. Tá. Eu vou fazer mais essa mudança então. E vou pausar e a gente continua na próxima parte. Beleza? Eu vou deixar inteirar uns 30 minutos. Então vamos lá. O que a gente precisa aqui? A gente precisa realmente dessa variável questão atual. Ela vai ser uma variável global, certo? Então vamos criá-la. Variável global, ela não existe aqui, nós vamos adicionar. Vai se chamar questão atual. Opa, o que é? Ó, questão atual e ela é número, tá? Começa em 0. Pegou, perfeito. Uma vez feito isso, eu vou trocar este daqui por este. E não é mais necessário mesmo o enviado first. Se bem que eu vou manter, tá? Depois pode ser que eu tire. Tá, o que mudou? Como nós estamos pegando uma variável global, a gente precisa dentro das chaves colocar a expressão global variable questão atual, tá? Você consegue navegar entre as posições através de ponto aqui também, tá? Você consegue navegar desse modo, mas deste modo ele não permite o uso de variáveis. Por isso nós usamos em colchete, porque nos permite utilizar variáveis, certo? Maravilha. Vou só dar uma silenciada aqui nas notificações, porque tem bastante notificação aparecendo aqui, isso está atrapalhando bastante. Pronto, silenciei. Show. Aí ok, a gente tem então ele baseado agora no que a gente recebe na variável global, e essa variável global agora nos define
qual será a questão atual, certo? Vamos ter mais algumas mudanças aqui na hora das respostas corretas e erradas. Beleza. A gente vai ter novas alterações incorretas e erradas e vamos ter mais algumas adições. Eu vou dar uma pausa aqui então, a gente vai continuar a aula na parte 2. Perfeito? Então, até daqui a pouco. Falou!